Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que privilégio estar na casa de Deus no meio da semana. Muitas igrejas aí têm negligenciado o culto no meio da semana. Isso é um problema, porque nesse momento a gente já está com o tanque meio vazio já, né? Pela metade a gente vem no meio da semana para encher o tanque, até domingo, entendeu? É domingo a gente completa o resto. E é isso aí. Você que pode, se coloque de pé, por favor. Vamos à leitura da palavra de Deus. O nosso texto base hoje está em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 13. Uma leitura simples, dinâmica, porém de muita importância. Um texto muito conhecido, talvez negligenciado às vezes em seu entendimento literal ou seu entendimento exegético, interpretativo. Efésios 6:10, está escrito assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje, diferente do que eu estou acostumado, de trazer uma exposição mais reta diante do texto, a gente vai passear um pouco na Bíblia, né? Que a temática da quarta-feira já é um pouco mais diferente, está mais relacionada a um aprendizado, né? Um aprendizado sistemático. Então, nós vamos observar algumas coisas aqui. Mas primeiro eu quero dizer o seguinte: certa vez, logo após deflagrada a Reforma Protestante, de 1516, Lutero está em determinado momento num quarto. E nesse quarto, ele está provavelmente fazendo a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Só que nesse momento, Lutero, ali cheio do Espírito Santo, ele começa a se sentir perturbado. E essa perturbação é tanta, mas tanta, que ele fica incontrolado dentro do próprio quarto, sozinho. E ele sente como se uma força sobrenatural estivesse ali impedindo todo aquele trabalho dele, que era um trabalho árduo. Ele ia traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Lutero não completou o trabalho. Logo mais, anos à frente, foi completado. E tanta fúria do diabo vinha sobre a vida dele, que ele, irritado com todas aquelas coisas, depois de ter confrontado todo um sistema católico, apostólico romano, depois de ter enfrentado diretamente as institucionalidades de palavra do Papa, depois de ter pregado ali as 95 teses contra as indulgências papais, em que cobravam dinheiro sobre perdão de pecados, bênçãos materiais e etc. Lutero agora está sendo confrontado espiritualmente, sozinho. E de tanta raiva, de tanta pressão demoníaca ali, ele pega a sua caneta, que não sei qual era o formato necessariamente, mas talvez fosse uma pena, né, com ponta de aço, para escrever no manuscrito, num pergaminho, perdão, e lança o tinteiro junto com a caneta na parede, pau, e quebra aquilo lá. E as marcas, diz a história, que as marcas desse evento, que acontece com Lutero, estão lá até hoje. Me fala a memória exatamente onde é o local, mas se você for no local, estão a marca desses objetos que pegaram na parede. De tanta fúria que Lutero ali estava sentindo
por conta de tudo que aconteceu, por conta de todo o problema que ele causou em nome de Deus, mas causou de boa consciência, é claro, para que a palavra de Deus fosse acessível a todas as pessoas a qual tivessem fé. Mas mesmo esse homem usado por Deus para confrontar um sistema político religioso, foi atacado pelo diabo e se enfureceu a ponto de quebrar aquilo que talvez ele tivesse de mais precioso, que era a sua caneta e a sua tinta para escrever. Mas por que eu estou te contando isso? Por que eu estou te contando isso? Porque o tema de hoje, meus irmãos, é batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual? Existe. Existe uma batalha espiritual. O crente, ele tem uma batalha espiritual constante. Por exemplo, ontem eu recebi uma notícia de um áudio, através de um áudio de um amigo. Aí eu mandei esse áudio para minha esposa e falei: olha, Michele, esse áudio aqui tu vai querer dar um grito com essa notícia aqui, tanta alegria. Só que ela estava no meio da rua. Ela, só não gritei porque eu estou no meio da rua, estou no ponto de ônibus. Eu amei, mas era notícia excelente, e foi, de fato, uma notícia abençoadora que a gente estava esperando há muito tempo. A notícia veio como uma flecha de alegria na nossa vida. Mas hoje de manhã eu recebo a notícia de uma amiga muito triste. E aquilo me abateu realmente, assim, de verdade. Eu fiquei bem compadecido do problema que ela estava passando. E hoje eu acordei muito desanimado. Muito desanimado. Minha vontade era ficar dentro do porta-malas do carro, escondido, debaixo da cama, deitado, sei lá. Tem hora que a gente acorda assim, tem hora que a gente acorda alegre, tem hora que está tudo dando muito certo, tem hora que está dando tudo muito errado. E isso acontece. Então existe uma batalha espiritual? Existe, porque está ligado diretamente a você. Uma hora você está alegre, outra hora você está tristão. Agora, como pode uma pessoa receber uma boa notícia excelente, que demorou mais de um ano para chegar, e no outro dia está cabisbaixo? É porque acontece uma batalha espiritual cotidiana com todo mundo. Isso é um fato. A batalha espiritual é um fato na vida do cristão. E por que eu estou te dizendo isso? Certo homem disse o seguinte: que se na sua vida, depois que você entendeu que o Senhor Jesus é seu Salvador e é seu Senhor, e você não tem batalha nenhuma, provavelmente você está servindo o diabo. Muitas vezes servir a Deus, e talvez seja a maior parte do tempo, é problema dobrado. É problema dobrado. Hoje em dia, então, o que pode se dizer disso, né? Hoje em dia o cristão está descredibilizado perante a sociedade. Hoje o cristão ele tem a fama de mal pagador. Hoje o cristão tem a fama de mentiroso. Hoje o cristão tem a fama que o mundo tem, que tem mesmo, mas que nós crentes não devíamos ter. Então hoje, a gente, além de enfrentar uma batalha espiritual pessoal, a gente ainda enfrenta os outros ainda, que também é uma batalha espiritual. Mas eu quero ir lá com você, lá em Gênesis, capítulo 3, por favor. Gênesis 3, olha lá comigo. Passei demais aqui. Deixa eu tirar esse papel daqui. Em Gênesis 3, eu quero dizer para você o momento em que começamos essa batalha espiritual. Lá no versículo 11 até o 15, está escrito assim. Gênesis 3, 11 e 15. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.
este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Onde começou a nossa batalha espiritual? Aí. Ela começou aí. Por que ela começou aí? A partir do momento em que Adão e Eva menosprezaram os preceitos de Deus e as ordens dele e deram ouvidos para a serpente. Qual era o contexto aí? O contexto desse texto é o quê? Narra a queda do homem. A serpente chega diante da mulher, fala com ela a respeito do fruto da árvore que Deus proibiu que comesse, que eles iam morrer se comessem instantaneamente? Não. Progressivamente ia ficar velho, né? As dores iam chegando, a gente ia morrer naturalmente. Eles iam morrer instantaneamente? Não. Mas o que Deus, o que a serpente fala para a mulher? Mas vocês não vão morrer se comer. Na verdade, seus olhos serão abertos e vocês conhecerão do bem e do mal e serão semelhantes a Ele. Por que aqui começa a nossa batalha espiritual? Porque agora Adão está sendo condenado aqui a lavrar da terra. Mas olha só, Adão, a terra não só vai produzir coisa boa não, vai produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, a tua vida fácil acabou. O problema que tu arrumou para você arrumou para a humanidade toda. Então onde é que começou a nossa batalha espiritual? No pecado de Adão. A partir desse momento, a nossa batalha se inicia. Aí a batalha inclui o quê? Acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Lutar contra a cama. Não lute contra a cama, você vai perder. Sempre perde. Lutar contra a cama, lutar contra o chefe, lutar contra o seu filho que está te pedindo um treco que você não tem dinheiro para dar. E como que isso influencia no nosso espírito? Temperança. Isso mexe com a nossa cabeça, isso mexe com o nosso psicológico. Qual pai não quer dar o melhor para o seu filho? E o filho está pedindo, você quer dar, não pode e pronto. Aí começa a sua batalha interna. Quero dar, mas não posso. Quero dar, mas não posso. Deus me ajuda. Ah, Deus, você não está olhando para mim. Deus me dá. Não, Deus vai me dar. Não, amanhã Ele não vai dar. Eu não sei. Talvez Deus esteja esquecendo de mim. Aí começa a nossa confusão espiritual, confusão na nossa alma. E a partir do Éden que começa essa situação toda. Mas eu quero continuar com vocês e voltar lá para o Novo Testamento. Voltar lá para o Novo Testamento. Vai comigo lá em Gálatas, por favor. Vai comigo lá em Gálatas. E eu quero começar a falar com você a respeito de algumas coisas. Quais são os tipos de batalhas espirituais? Muitas coisas, irmãos, existem por aí para trazer engano para a gente, tá? Para trazer engano para a gente. E eu vou falar disso já já. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer aí. Versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então a nossa carne, ela sempre vai estar lutando contra o nosso espírito. A carne é que te impede de vir à igreja no domingo, na quarta-feira, na oração, na escola bíblica. É a carne. É ela que te segura, e muitas vezes você deixa que ela te controle. Não só você, claro que eu estou falando isso para mim também. Porque elas são antagônicas. O espírito está pronto, e a carne é o quê? Fraca. Mas tem um outro tipo de batalha, além dessa, que é mais interna, introspectiva. Olhem comigo lá 1 Coríntios 10, 3, 5. Vamos lá, passe na sua Bíblia aí. 1 Coríntios 10, versículos do 3 ao 5. Vamos ver se é isso mesmo, vamos lá. Não, perdão, meus irmãos, eu errei a referência aqui. Mas vamos lá. Paulo vai dizer o seguinte, meus irmãos, que nós não lutamos só contra a carne, só contra o espírito.
Nós lutando contra sofismas. O que são sofismas? São ideias. São ideias. Então nós lutando também contra ideias. O mundo hoje, ele traz ideias para nós lutarmos contra? Certamente. Olha aí a ideologia de gênero, querendo arrastar as crianças para a ideia de que você pode ser, a menina pode ser menino, e o menino pode ser menina, e menino com menina, e menina com... e assim sucessivamente. Tem gente aí que acha até que é bicho, que anda rastejando, que anda com a orelha de cachorro para cima e para baixo, que anda no chão. Tem gente que acha que é uma criança de 10 anos. Esses dias eu vi um vídeo de um cara que acha que é uma criança de 10 anos, um cara grandão de 40 e poucos anos, e se comporta como uma criança de 10 anos. Então a gente não está lutando só contra a carne e espírito, a gente está lutando contra ideias. Estamos lutando contra ideias. Toda vez, meus irmãos, a gente tem lutado contra sofismas, ideias intelectuais, o que a Bíblia vai chamar de vãs filosofias. Por quê? Quando se trata do assunto batalha espiritual, aparece muita coisa aí que a Bíblia não está dizendo. A Bíblia não está dizendo. Mas tem um outro ponto que eu quero tratar com vocês, que são as ciladas do diabo a respeito da batalha espiritual. Efésios 5, 3, 5. Do 3 ao 5, perdão. Efésios 5, do 3 ao 5, está escrito assim: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque avareza e idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tudo isso é cilada. O que é imoralidade sexual? Cilada. Dá só uma olhadinha ali que não tem problema não. Olha aquele conteúdo ali, mas olha ali 10 segundos e está tudo certo. Cilada. Avareza. O que é avareza segundo a palavra de Deus? Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro é uma das maiores ciladas que existe. Paulo vai falar a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos. Não é um, são todos. O amor ao dinheiro é a avareza. Paulo vai tratar ainda como idolatria, ou seja, o dinheiro passa a ser um Deus. É mais uma cilada do diabo. Mais uma cilada do diabo. A pessoa imoral, impura e avarenta, ela não tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. A imoralidade, a avareza, a idolatria, todas essas coisas são as ciladas do diabo, que se a gente não vigiar, a gente perde essa luta. Porque a nossa carne é fraquinha, meu irmão. Não duvide disso. Não duvide disso. Existe uma batalha espiritual? Certamente. Mas eu quero te dizer que a batalha espiritual, meus irmãos, ela não é um filme da Marvel. Você não vai vestir uma roupa de herói e vai sair lutando com o demônio pelo meio da rua. Você não vai vestir uma roupa do Capitão América e vai ficar jogando escudo por aí. Então tem muita coisa boa, muita coisa que é verdade, mas tem muita coisa que é mentira. Tem muita coisa que é invenção, tem muita coisa que é espetáculo. Então quero trazer 2 alertas para vocês. Cuidados com os extremos. Primeiro alerta. Nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Certo pastor conta que uma irmã o chamou para orar na casa dele, na casa dela. E ela falou assim para ele: pastor, esse menino ele não para quieto, ele destrói tudo, ele não fala direito, ele se comporta igual um bicho. Eu não sei mais o que eu faço com esse garoto. Não tem jeito mais para ele, eu não sei o que eu faço. Deve ter algum demônio nele lá. Aí ele: tá bem, irmã, vamos lá naquela casa, vamos lá na sua casa, vamos orar, vamos expulsar esse demônio aí.
Chegou na casa da irmã, esse menino estava acorrentado, de tão violento, de tão bruto, de tão terrível que a situação era. E ele falou para a irmã assim: irmã, vai lá para fora, fecha a porta do quarto, vou orar aqui. Orou, sai em nome de Jesus, e não saía. Sai em nome de Jesus, e não saía. Sai em nome de Jesus, e não saía. Ele fechou a porta do quarto, chamou esse irmão: irmã, você já levou seu filho num psiquiatra? Ela: não. Leva ele no médico, que é especialista nessas coisas, depois você traz ele no gabinete, para a gente conversar, para a gente ver o que está acontecendo. Passou-se o tempo, essa irmã levou o menino no psiquiatra e descobriu que o menino tinha N transtornos diferentes e que precisava de acompanhamento psicológico. O que é isso? Falta de discernimento. Nem tudo é o demônio. Mas pelo contrário, tem um outro extremo. Tem um outro extremo. Tem gente que acha que nada é o demônio. Certa feita, um homem foi visitar uma casa de uma menina. E ele chega nessa casa e essa menina está se engraçando com todo tipo de visitante que chegava. Ela só faltava pular no colo de cada visitante que chegava dentro da casa dela. Só que ela saiu com os meninos e foi para uma festa. Em determinado momento da festa, ela ficou louca, possessa, saiu beijando todo mundo, agarrando todo mundo, quebrando coisas, não sei o que lá. E esses garotos ficaram com medo e arrastaram essa menina para a igreja. Chegaram de frente do pastor: pastor, essa menina não está normal não. O que está acontecendo com essa mulher? A gente não sabe. Como é que a gente vai proceder com isso aqui? Aí ele disse: olha, essa menina está bêbada. Leva ela para casa, amanhã eu vou lá na casa dela, me fala o endereço de vocês, que eu vou lá orar por ela. Beleza, passou o dia, o pastor foi lá na casa da menina, estavam lá os rapazes. Chegando lá, eles relataram para o pastor: pastor, essa menina está do mesmo jeito, ela está do mesmo comportamento de ontem, o mesmo comportamento. E o pastor botou a mão nela, orou, e ela saiu o demônio dela, e ela ficou tranquila, ficou sã. Depois ela teve uma caminhada com Deus, mas depois de um tempo ela saiu da presença de Deus novamente. Então nem tudo é o diabo e nem tudo não é o diabo. Então o que a gente tem que ter nessa batalha espiritual? Discernimento do Senhor. Buscar discernimento, um dos dons que a igreja menos busca neste século, nesse milênio, é o dom de discernimento. Acredite em qualquer bobagem. O primeiro sapateador que vem aqui é um homem de Deus. Não é assim que funciona, não. Então, cuidado com os extremos. Meus irmãos, eu conheci um grupo que foi na casa de uma irmã. Essa irmã chamou ela para as outras irmãs para orar, né? Para bater um papo saudável dentro de casa. E essa irmã fez um monte de comida. Fez um monte de comida, bolo, do que você imaginar. E essas irmãs chegaram lá, conversaram, que não sei o que. Minha irmã, vamos orar agora, que a gente está na hora de ir embora, que não sei o que e tal. Amém. Aí as benditas, abriram a Bíblia aleatoriamente, coisa que ninguém deve fazer. Buscaram uma palavra lá, oraram pela irmã, e essa irmã tinha relatado para elas que ela estava triste, que ela estava cabisbaixa, né? Oraram. Aí uma das falou assim: minha irmã, você está assim porque tem um demônio aqui dentro, que o demônio está fazendo isso, está isso, aquilo. Foram lá, apontaram o dedo na cara dela, acusaram ela, falaram ela isso: você está assim, você está assado, sua vida é isso, sua vida é aquilo, sua vida é aquilo. Comeram tudo da casa dela, beberam tudo e foram embora. E essa mulher ficou pior. Nós, quando vamos orar pelos irmãos, nós não temos que fazer o papel de acusador, que isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Então, cuidado com os extremos. Lá em Goiânia, tem uma estátua
gigantesca no centro da cidade, na capital, que é a estátua do Anhanguera. Anhanguera quer dizer diabo velho na língua tupi-guarani. Um pessoal de batalha espiritual, eu estou falando dos doidos, estou falando dos normais não. Observar aquela estátua e apontar assim: o trono de Satanás está aqui. O que eles fizeram? Eles queriam implantar uma igreja naquela região. E eles começaram a orar, fizeram uma campanha em volta da estátua, ficaram não sei quantos dias ali, acamparam, oraram, expulsaram, fizeram o que tinha que fazer. Depois plantaram uma igreja ali. Esses irmãos vieram com aquela história de que tem um demôniozinho que mora aqui no território tal, então a gente precisa expulsar ele para plantar uma igreja aqui. Meu irmão, quem é mais forte? É teu Deus ou é o diabo? Você tem que pedir permissão para o diabo para plantar a igreja? Não sabia disso não? Tem que pedir uma vara para o capeta para eu plantar uma igreja? Então tem muito excesso. Tem muito excesso. A nossa batalha espiritual, ela é com as armas do Senhor, que é o jejum, a oração. É preciso ter equilíbrio proposital a respeito disso. Mas eu quero te trazer mais um exemplo de batalha espiritual na Bíblia. Vá lá comigo, no livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Passear um pouco nessa Bíblia aí, vamos lá. Lamentação. Vamos lá, Daniel 10, tem um relato aí, meus irmãos, a respeito do príncipe da Pérsia. Olha comigo aí, peraí, deixa eu chegar lá, aqui, achei, vamos lá. Daniel 10, lá no versículo 12 e 13 está escrito assim: amém, voltou. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Daniel 10, 12. Olha lá comigo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Acontece uma coisa aqui: Deus revela algo para nós e para Daniel, que é uma grande verdade. Que existe ali o mundo espiritual e o mundo físico. Isso é um fato, não duvide disso. Mas o mundo espiritual não é uma terra em cima da outra, não é um planeta diferente. É esse mundo aqui que a gente está vendo, só que imaterial, que a gente não pode ver. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Daniel, existem dois mundos. E para que atendesse a sua oração, estava havendo uma guerra no mundo espiritual, para que atingisse o mundo físico. Para que atingisse o mundo físico. Então, mediante a Escritura, é inegável que existam as duas coisas: o mundo espiritual e o mundo físico. Mas o mundo espiritual, meu irmão, minha irmã, não pode te dar pano de fundo para você sair correndo atrás do diabo, caçando demônio de qualquer coisa. Tem gente que infelizmente é desse jeito. Vê demônio em tudo, mas não vê o demônio no maltrato com o marido, não vê o demônio no maltrato com a esposa, não vê o demônio no maltrato com os filhos, não vê o demônio na sua negação de impostos, não vê o demônio em absolutamente nada. Ele vê o demônio em tudo, menos nas suas próprias ações. E nenhum teólogo, meus irmãos, agora partindo um pouco para a teologia, nenhum teólogo sério
vai dizer aqui que tinha um anjo lutando contra o príncipe de verdade da Pérsia. Não tinha. O que seria desse homem, se um anjo lutasse contra ele? Então aqui é uma figura, é uma linguagem para entender, para Deus nos trazer a ideia de que há uma batalha espiritual acontecendo enquanto você ora, para que Deus haja em seu favor. E isso é uma realidade, é assim que acontece aí no contexto desse capítulo 10. 3 semanas de oração para entender uma visão. Aqui ele já estava no reinado do rei Ciro, nessa época. Então Daniel já estava orando há muito tempo, recebe a revelação. Aí o anjo vai dizer para ele: eu estava sendo impedido numa batalha espiritual de te trazer aquilo que Deus já tinha atendido para trazer. Então sim, meus irmãos, quando a gente ora por algumas causas, se levanta o demônio contra elas. Se levanta o demônio contra elas. Mas o negócio é o quanto você está dando de força e argumento para o diabo e o quanto você está confiando no seu Deus. Se dá poder demais para o diabo, coisa que ele não tem. Lá em Jó vai dizer que ele estava andando por aí, vagando pela terra, sem nada. Ele tem nada. Ele tem nada. Que poder é esse que a gente dá para Deus, para o diabo? Se você der um Google aí, você vai achar lá uma imagem do diabo e Deus, ou Jesus, numa queda de braço. E a queda de braço está empatada. Isso é uma iconoclastia. A queda de braço está empatada. Queda de braço está empatado o quê, meu irmão? Pô, diabo é quem perto de Deus? Pô, na luta de Deus contra diabo, ó, Deus, diabo. É isso aqui. Então a gente não pode ficar dando lugar para o diabo na nossa vida. Tem que dar lugar para a presença de Deus. Mas vamos lá. Existe um mundo, uma batalha espiritual, como eu já falei, mas não é um desenho animado, tá? Não é um desenho animado. Alguns grupos, meus irmãos, em algumas denominações, se criam os grupos de intercessão. Isso não é um problema. É a ordem da palavra de Deus, nós intercedemos uns pelos outros. É fato. A gente tem que fazer, exercer em comum, fazer mesmo. Buscar fazer isso com mais intensidade, inclusive. Mas, infelizmente, em muitos lugares, os grupos de intercessão viraram milícias gospel, caçadoras de demônio. Estragam a vida de todo crente por aí, acabando com a paz dos outros, colocando, assombrando a mente de muitos, e colocando a dúvida na cabeça de muitos, de se Deus age realmente em favor delas. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Um dia o pastor aqui me contou uma história aí de uma irmã que viu um demônio em um cavalo de fogo. E tá indo ali. E deu uma cotovelada no marido. E quase deu problema de separação. Eu fiquei rindo uns 2 dias dessa história. Viu o diabo em tudo. Viu o diabo em tudo. E quase acabou com o casamento. Quem agiu para acontecer isso? O próprio diabo. Que ela disse que estava repreendendo. Falta vigiar e discernimento, entendimento. Deus está levantando, meus irmãos. Eu estava conversando com um amigo meu, pastor, que um dia ele vai vir aqui pregar. Está faltando discernimento para a igreja de Cristo. Está faltando raciocinar, está faltando observar, está faltando julgar. Paulo fala em 1 Coríntios 14 o seguinte: meus irmãos, querem profetizar, profetizem, mas vocês que julguem a profecia. Sai guardando para dentro do coração, daqui a pouco não consegue dormir, está vendo o diabo na janela, está vendo o diabo no carro, está vendo tudo. Não tem mais paz. A falta de discernimento, autocontrole nessas áreas está produzindo crentes sem domínio próprio, crentes que não têm paz, crentes impacientes, crentes que não vivem sem caçar um problema com alguém.
E não é isso que Deus quer para nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não estamos mais presos pelas amarras do diabo. Mas eu quero fechar lá em Efésios mesmo. Volta lá comigo para Efésios. No mesmo texto, Efésios 6, está lá. Como vencer essa batalha espiritual, que ela é real? Primeiro, versículo 10, aí. Buscando força, olha o que Paulo vai dizer. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não tente vencer a batalha contra o diabo sozinhos. Não dá. Não esqueçam que o diabo, ele estava lá em cima. Ele conhece todas as coisas. Ele passeia por aí. Ele sabe da sua vida. Ele te conhece. Ele sabe onde te pegar. Mas para você se fortalecer em Deus, meu irmão, primeiro você tem que aprender a reconhecer a sua fraqueza. Não achar que você é um Superman da fé. Que você vai ficar plantado 5 dias no monte e o diabo vai correr de você. Muito pelo contrário. Se deixar ver a própria fraqueza é pedir força a Deus indiretamente. Paulo vai dizer que Deus opera muito mais na fraqueza dele do que na sua força. Para se fortalecer, preciso entender e falar para Deus o seguinte: Deus, eu sou fraco. Eu sou fraco, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor nessa luta, eu preciso do Senhor nesse processo, eu preciso do Senhor. Você tem que reconhecer isso. Você tem que se colocar de joelho todo dia na sua casa, você tem que orar todo dia quando você estiver indo no caminho do seu trabalho e pedir a Deus: Deus, eu sou fraco, me dê força. Segunda coisa, versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeiro, a nossa posição. Segundo ponto, a nossa posição. Qual é a nossa posição? Variável. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. E então a nossa posição ela é variável. Ela varia. Outra hora você está fortão, você está o santão. Outra hora você não quer saber de nada. Outra hora você está lendo a Bíblia, 10 livros da Bíblia, uma semana. Na outra semana, você nem lembra que tem Bíblia. E você está assim, variando, de lá para cá, de lá para cá. E isso é uma cilada, uma armadilha do diabo. Cilada é armadilha. Vocês já viram a armadilha de urso? Já viram a armadilha de urso? Aquele negócio que fecha assim, tá, pega na perna do urso. O caçador de urso, ele põe a armadilha na cara do urso? Não. Ele põe num lugar escondidinho. Lá onde tem mato, onde os ursos gostam de ficar. Quando ele menos espera, tal, aquela armadilha prende o pé do urso, quebrando os ossos da perna dele, e ele não consegue mais andar. E quanto que pesa um urso? 1 tonelada? As ciladas do diabo são assim, igual armadilhas de urso. Você pode achar que é grandão, mas ele põe um negocinho desse tamanho aqui assim, ó, para te pegar. E te pega. Se a gente não vigiar, pega. Terceiro ponto e último. Entender a frente de batalha. Olha comigo o versículo 12. Porque a nossa luta, ela não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo está fazendo aqui um apanhado daquilo que a gente luta contra. Então ele está pontuando os inimigos aqui. E ele vai começar pontuando negativamente. Sua luta não é contra sangue nem carne. Então a sua luta não é contra quem você não gosta.
A sua luta não é contra seu patrão. A sua luta não é contra o motorista do ônibus que passou e te largou no ponto. A sua luta não é contra sangue, não é contra ninguém, não é contra o que você não gosta. A sua luta, Paulo vai dizer, é contra principados e potestades. Então aqui ele está elencando o seguinte, olha, são seres que nós não estamos conseguindo ver, mas eles estão bem aí e eles habitam uma região. Eles habitam uma região, é a região celestial. E ele vai enumerar mais outro tipo de luta. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha, esses demônios que as pessoas dizem que moram, sei lá, a galera que gosta de demônio territorial, se olhar para a igreja, vai ver um demônio aqui, só tem um demônio em cima da igreja, por isso que a igreja não cresce. Não é assim que funciona. Os demônios estão por aí, ó, voando, onde? Nas regiões celestiais, por cima. Eles habitam as regiões celestiais. O comentarista Ronald Champlin vai dizer que o diabo ele tem acesso ao céu, ele passeia por esses lugares celestiais, e eles ficam perturbando ao nosso derredor, como Pedro diz, né, que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, todo exército, quando vai entrar em conflito, ele examina primeiro o inimigo, faz plano de ataque, sabe quem é o inimigo, qual língua que ele fala, como ele costuma atacar, quais são os planos dele, qual é o seu armamento. Então, por isso que Paulo está dando esse apanhado de inimigos espirituais que nós enfrentamos diariamente. E eu quero terminar. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Sabe o que quer dizer esse pegue aqui? Estende a mão. Sabe por que nós não vencemos batalhas espirituais, meus irmãos? Porque a gente não tem a humildade de falar, Deus, eu estendo minha mão para você. E eu tomo a sua armadura, que me livra de todo mal, de todo principado, de toda potestade, de todo ser maligno que venha contra mim. Peça a armadura de Deus, estenda a mão para Ele. É estender a mão, para que vocês possam resistir o dia mal. Paulo está falando outra coisa para nós aqui, não só são dias bons. É no dia mal que o diabo quer te pegar. O diabo é covarde. Ele quer te pegar ali quando você está fraquinho. Ele não quer te pegar quando você está em jejum constante, em oração, em leitura da palavra, em meditação. Isso não interessa para ele. Ele sabe que se você estiver assim, não pode tocar em você. Então ele vai te pegar quando você estiver fraco no dia mal. É o dia mal. Para resistir ao dia mal, é necessário se vestir da armadura de Deus. Estende a mão para Deus, para receber a força dele. Glória a Deus. Depois de terem vencido tudo, depois de terem estendido a mão, depois de terem pegado a armadura de Deus, vocês vão permanecer inabaláveis. Meus irmãos, essa é a batalha espiritual que a gente vive. Ela é real, ela existe. Mas ela não é um conto de fadas, ela não é algo simples. Mas não é um estardalhaço. A gente tem que tomar cuidado. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Porque a gente tem que tomar cuidado e não ficar dando força demais para o diabo. Ficar achando que o diabo é o que rege o nosso pensamento. Não é não. A partir do momento que você entendeu que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, quem rege os seus pensamentos é o Espírito Santo de Deus. Muitos irmãos estão apoiados nesses assuntos de batalha espiritual em livros fictícios. Procure um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Um livro que o autor nunca disse que aquilo que está escrito é a realidade. É um romance, um suspense policial espiritual. Saíram difundindo isso por aí como uma grande realidade.
ensinando que a gente tem que ficar igual o policial da fé, correndo atrás de demônio com algema. Meus irmãos, em nome de Jesus, Jesus está voltando. É tempo da gente parar de acreditar em lorota, em conversa mole. Esses dias eu estava falando domingo, eu estava falando com o evangelista Braz aqui. Ele falou que um dia veio aqui uma irmã que começou a sapatear, quebrou esse negócio tudo aí, ó. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é palhaçada. A nossa batalha espiritual é vencida com as armas de Deus. Não é com presepada. Não é com lorota. Não é com falsa doutrina, não é com programas infidáveis, seminários que não acabam mais, colocando peso sobre a vida dos crentes. Esses dias eu falei com uma irmã minha, olha, a vida de crente tem que ser uma vida leve. Se a tua vida está pesada, a tua vida não está sendo guiada por Jesus. Porque o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Sua vida tem que ter leveza. Você tem que viver em paz. Se o demônio está te atentando, você tem que dizer para ele, eu já fui lavado, remido e fui salvo pelo meu Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim. Você não tem poder sobre mim. É assim que a gente vence a nossa batalha espiritual. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Meus irmãos, e você que está em casa também, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. As afrontas do diabo, elas existem. Elas existem, elas querem nos parar. Você acha que o diabo está feliz da gente estar aqui numa quarta-feira cansado, adorando o nome do Senhor? Tá não. Não está não. Mas você tem que sair daqui decidido a pensar o seguinte: os meus pensamentos e as minhas emoções são guiados pelo Espírito Santo. Você é de Jesus, lembra do irmão Lázaro falecido? Você é de Jesus, eu sou de Jesus. Você é de Jesus, não fique dando poder ao diabo. Não fique dando poder ao diabo, ele é um derrotado. Tem essa figura besta aí que o diabo está sentado lá no inferno, comandando todas as coisas. Tá nada. Tá nada. Ele tem cadeira, ele tem nada. Ele levou Jesus lá no pináculo, lá para ser tentado, lá e falou com ele, olha, se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso daí. Você vai dar o quê? Tu não tem nada. Vai dar o quê? Muitas vezes, quando as coisas saem da nossa vida, às vezes é até Deus que tirou. E a gente está falando, o diabo me tomou. Aí você está pedindo aquela maldição de volta. A pessoa, Deus fala assim, tá bom. Tá bom, fica aí com sua maldição aí e eu fico aqui, abençoando o outro ali. Meus irmãos, em nome de Jesus, feche seus olhos e pense comigo. Enquanto você está de olho fechado, quero que você use seu raciocínio. Porque Paulo vai dizer que o nosso culto ele é racional primeiro. Use seu raciocínio. O diabo ele não tem poder sobre você. Você é servo do Deus Altíssimo. Você foi comprado e com alto preço. E as trevas não têm poder sobre nós. Então declare para você aí, de olhos fechados, o seguinte: as trevas não têm poder sobre os meus pensamentos, sobre minha casa, nem sobre minha família, nem sobre meus planos, nem sobre meu emprego, nem sobre meu patrão, nem sobre nada daquilo que eu toco. O diabo não tem poder. O diabo não tem poder para destruir sonhos que Deus colocou no seu coração, na sua mente. Não dês lugar ao diabo, é assim que a palavra nos ensina. Se submeta ao Senhor, e o diabo ele vai fugir de vocês, é assim que a palavra nos ensina. Encare as batalhas espirituais não com as ferramentas de pessoas loucas por aí, que estão levando pessoas a um estado de depressão e morte espiritual, mas revista-se de toda a armadura do Senhor.
no nome de Jesus, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deu armas para enfrentarmos as investidas do diabo, Deus. Deus, nós entendemos que há batalha espiritual, mas pedimos que o Senhor retire do nosso meio todo engano, todo problema que venham a trazer através desse assunto, toda mentira, Deus, todo espírito, Pai, que queira dominar nossas mentes, os nossos corações, Deus, com a premissa de nos libertar. Só o Senhor tem poder para nos libertar, meu Deus. Nós louvamos o Teu nome, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor não nos deixa desamparados. E nós pedimos ao Senhor, nós estendemos a nossa mão a Ti, Deus, nesse momento, para que nós possamos vencer essa batalha espiritual, Deus, que nos assola todos os dias. E declaramos, Pai, que sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Nós Te louvamos e Te engrandecemos nesse momento, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo em casa, obrigado pela sua presença. Espero que tenha ficado claro alguns assuntos, alguns pontos. Se eu não fui tão claro, peço perdão aos irmãos. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela necessita de discernimento espiritual, urgentemente, urgentemente. Vamos orar? Estenda sua mão. Com o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam conosco, desde agora, e até a volta do nosso Senhor Jesus. E a igreja diz, amém. Vão em paz.